Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1, do versículo 8 até o versículo 16. É uma alegria estar com os irmãos nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço com muito carinho o convite feito pelo César, pela liderança. É uma alegria estar com vocês, pela confiança do pastor Ezequiel para nós estarmos aqui. E deixo já os meus parabéns para esse grupo lindo, que o Senhor esteja fortalecendo vocês a cada dia, animando, e que vocês permaneçam firmes na presença e nos caminhos do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens de vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem alguns legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu, experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Tem momentos na vida em que o chão que sustenta os nossos pés estremece, ou muitas vezes parece que o chão que sustenta os nossos pés some. Isso acontece porque às vezes as estruturas que nos trazem equilíbrio, ela parece escorrer pelas nossas mãos. E essas estruturas pode ser um problema na nossa família, pode ser uma situação nova no colégio, na escola, pode ser o fim de um relacionamento conturbado, pode ser uma amizade que se foi, rotina, saúde emocional. São muitas as situações através das quais nós sentimos que o mundo tal como nós estamos acostumados se mexeu. E quando ele se mexe, é preciso e é necessário da nossa parte um esforço para que possamos encontrar um novo equilíbrio nesse mundo, para que possamos encontrar uma reorientação nesse novo contexto. Isso pode ser porque uma tragédia aconteceu sobre a nossa vida, ou isso pode acontecer porque passamos para uma nova fase de vida. E ao passar para uma nova fase de vida também, estruturas e formas como a vida acontecia anteriormente, parece perder o sentido, e a gente precisa pensar assim: como vou recomeçar e como vou reorientar a minha vida a partir daqui? E aqui vem a pergunta que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Quando o mundo cai ao nosso redor, como a fé nos ajuda a recomeçar? E quando nós falamos de recomeço através da fé, eu quero começar dizendo para você que a fé não é nenhum passe de mágica. Porque muitas vezes a vivência de determinadas fés por aí, ao invés de produzir orientação, ela produz distorção. E ao invés da pessoa conseguir uma boa reorientação e identificar-se no mundo, parece que a fé deixa alguns mais perdidos do que cego em tiroteio. Por isso, hoje eu quero olhar para esses 4 jovens na Babilônia e refletir com vocês a partir da vida deles, quando o mundo que eles conheciam, que sustentavam o dia a dia, ruiu, como eles redescobriram na Babilônia e no cativeiro uma fé que lhes deu discernimento, coragem e direção, quando nada mais parecia fazer sentido. Então eu disse para vocês
que nem toda fé produz reorientação saudável. Sabe por quê? Duas situações eu quero colocar para você. Existem alguns momentos, quando as coisas saem do lugar, que nós podemos desenvolver uma devoção cega. O que é uma devoção cega, pastor César? É quando a pessoa se apega a algumas práticas religiosas sem reflexão. A angústia é tanta diante da desorientação, e eu preciso me apegar a algumas coisas que eu considero que essas coisas sejam firmes, para que a partir dessas coisas eu possa reconstruir o meu mundo. Só que existem formas de vivência da fé, que o máximo que elas fazem é gerar um alívio momentâneo, mas não gera reorientação significativa na vida. E eu te dou um exemplo. Às vezes, alguma coisa dá errado na vida, ou as coisas se desconjuntaram. E aí a pessoa começa a orar compulsivamente. Orar é bom? Orar é muito bom. Só que tem algumas pessoas que no momento da aflição se apegam a isso como uma prática que não ajuda no processo de orientação ou reorientação da vida. A pessoa começa a prometer coisas a Deus e talvez ela tenta compensar alguma culpa. Mas às vezes nada dessa prática nervosa ajuda ela a entender o que está acontecendo e como ela pode se reorientar no contexto em que ela está vivendo. E aí eu digo para vocês uma coisa: devoção sem discernimento vira superstição. E no momento que o mundo cai ao nosso redor, é muito fácil, ao invés de buscarmos orientação de Deus, nos tornarmos crentes supersticiosos. Porque achamos que algumas práticas e alguns mecanismos serão suficientes para que a vida volte ao seu lugar. Por outro lado, às vezes, nós podemos desenvolver uma religiosidade utilitarista, uma fé que busca negociar com Deus. Já que eu perdi aquilo que eu tinha e eu preciso recomeçar, de repente algumas pessoas buscam algumas práticas religiosas para alcançar o favor de Deus e conseguir uma recolocação na nova situação, mas uma recolocação que não questiona o coração e nem ilumina o coração, para que possamos perceber o que está acontecendo realmente nas nossas vidas. E aí, de repente, alguns podem praticar até aquilo que é chamado por aí o jejum de Daniel, que na verdade acho que é a dieta de Daniel e não o jejum de Daniel, né? E aí começa aquela busca compulsiva, não para que a palavra de Deus ilumine a vida e o recomeço seja saudável, mas para que aquela situação de angústia passe rapidamente e a gente volte à situação de tranquilidade que a gente vivia anteriormente. Essa espiritualidade, ela foca na troca e não gera mudança de caráter. Essas duas formas de vivência da fé, elas parecem dar espaço à fé. Elas parecem abrir na nossa vida um espaço onde a fé é significativa. Mas quando nós acompanhamos pastoralmente algumas dessas pessoas, nós percebemos que essa estratégia acaba sendo fraca, rasa e incapaz de orientar a vida. Pastor Ezequiel tem muito mais tempo que eu. Mas quando, pastor? No momento da aflição, orava todo o culto aqui com o senhor. Mas depois que a situação começa a ficar melhor, cadê o cidadão? Cadê aquele amor por Jesus? Cadê aquele amor pela palavra de Deus? Uma fé utilitarista que no momento que as coisas se estabilizam, ela se mostra fraca e rasa para reorientar a vida e de repente a pessoa começa a recorrer nos mesmos caminhos. Porque a fé não ilumina, a fé se torna apenas uma válvula de escape.
Se uma fé superficial não nos sustenta, o que é que nos sustenta nesse momento? E aí, quando nós olhamos para esses 4 jovens, nós vamos aprender algumas lições com eles. De adolescentes que estavam entrando na juventude, que perderam a orientação do seu mundo, mas no meio da Babilônia encontraram na sua fé chão firme para reconstruir as suas vidas e louvar ao Senhor. Quando nós olhamos para a história desses meninos, a gente pode dividir ela em 2 momentos. Se quando eles foram para a Babilônia, eles tinham por volta dos seus 15 até 20 anos, né? Isso porque o programa de formação da Babilônia escolhia jovens nessa faixa de idade. Eles nasceram num período muito interessante da história do povo de Israel. Eles nasceram num momento de esperança. Nasceram durante o reinado do rei Josias. O rei Josias foi o último rei de Israel que realmente mostrou ser alguém com uma devoção profunda a Deus. Ele começa o seu reinado com 8 anos de idade. 8 anos depois, ele começa um processo de reforma do templo. Ele começa o processo de conversão, e 16 anos depois ele começa um processo de reforma do templo. E enquanto estão reformando o templo, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34, eles encontram o rolo do livro da lei no templo. O rei lê aquilo, ele se desespera com aquelas palavras de juízo e julgamento, e o povo de Israel vive um momento de conversão. O rei chama todo mundo e diz assim: nós vamos renovar a aliança. Ele faz um culto de celebração, ele celebra a Páscoa, e no seu afã de fazer com que o povo se convertesse, lá em 2 Crônicas 34, 33, diz assim: a todos quantos se achavam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Quem estava vivendo aquele momento e crescendo naquele momento, poderia pensar assim: vai ser um futuro incrível. Agora vai. Agora o povo de Deus vai se converter. Agora nós temos um rei comprometido com Deus. Agora nós temos um rei que restaurou o templo e o culto. Agora nós temos um rei que restaurou a aliança. Agora o que a gente sonhou vai acontecer. E se a gente fosse imaginar um congresso naquela época, né? Talvez aquele congresso que termina: Jesus está conosco. Ah! Só que, de repente, esse mundo caiu. O faraó Neco, ele sai do Egito, está passando pela Palestina, e o rei Josias decide sair para enfrentar o faraó Neco. O rei Josias morre de forma trágica naquela guerra. O filho dele assume, o faraó Neco destitui o filho dele, coloca um outro rei no trono, muda o nome do rei para Jeoaquim, e esse rei se torna vassalo de faraó. Aquilo que aqueles jovens até aquele momento estavam vivendo, agora vai. De repente a expressão é: tudo caiu, e agora o que fazer? Nesse momento em que tudo cai, aquela religiosidade, aquela renovação da aliança conduzida por Josias também foi por água abaixo. Logo na sequência o texto vai dizer que os outros reis voltaram aos caminhos de pecado dos seus antepassados, o povo se desencaminhou, e o profeta Jeremias, que também profetiza nessa mesma época, denuncia uma religiosidade vazia, que não testemunhava compromisso com Deus. Era um culto nervoso, tinha sacrifício, tinha louvores, tinha celebração, mas era um culto que não gerava fundamento para a reorientação da vida diante da crise. O rei morre, a instabilidade política do Egito e da Babilônia interferindo vem, e Nabucodonosor bate à porta. O exército parado na frente da cidade,
E o rei diz assim: a partir de agora, vocês são meus vassalos. Vocês vão me pagar imposto. Eu sou o dono dessas terras. O rei entra no templo, retira alguns objetos do templo e leva com ele para a Babilônia e coloca no templo do seu Deus. Naquela época, isso significava que o Deus da Babilônia, na cabeça dos babilônicos, havia vencido o Deus de Israel. Esse era o discurso oficial. E nesse primeiro momento, alguns jovens são selecionados por uma situação muito peculiar. Naquele tempo, quando um reinado invadia outro, para você resguardar a segurança, você pegava filhos da elite e levava com você. Porque aqueles que estavam no poder precisavam pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque os seus filhos estavam no poder estrangeiro. Lá estudariam, teriam liberdade, mas a qualquer momento podia ter a cabeça cortada fora. E essa é a situação quando aqueles 4 jovens, junto com outros jovens de Jerusalém, partem para a Babilônia. Aquela celebração, aquela alegria, a festa se foi. O que fica para trás é um reino invadido, sem autonomia política, uns jovens que estão sendo levados à força. Parece que agora o mundo ruiu. Não tem mais terra, família, rotina, língua, templo. Os 4 jovens agora estão num contexto novo, confuso e hostil. E nesse contexto eles precisam recomeçar a sua vida. Nesse contexto eles precisam encontrar pé para identificar qual é o seu lugar e o que o Senhor esperava deles naquele momento. E aqui eu já começo dizendo para vocês, congresso é muito gostoso, não é? A gente passa meses em volta do congresso, não é, César? Ensaio, 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 aí o povo vem para a igreja, aí o povo se anima, e aí chega no congresso, a gente faz aquele coral, e a gente canta com voz, a gente canta com alegria, a gente canta com celebração. Só que de repente acaba o congresso, o problema lá na casa estoura. Acaba o congresso, aquilo que a gente não estava esperando que acontecesse, aconteceu. E quando a desorientação chega, o procedimento da maioria é abandonar toda aquela religiosidade nervosa que viveu até o congresso. Onde é que você está, irmão? Ah, pastor, está tão difícil a vida. Vamos orar, irmãos. Ah, eu não tenho nem forças de me colocar diante de Deus. Vamos cantar ao Senhor. Ah, eu não tenho mais alegria para cantar. Eu não tenho mais. É uma religiosidade viva e vibrante. Mas que quando o mundo cai ao nosso redor, perde completamente o seu sentido. Só que quando esses jovens chegam na Babilônia, deixando para trás o mundo caiu, eles chegam na Babilônia e a Babilônia tinha um programa de educação para aqueles jovens. Um programa de educação que duraria 3 anos. E nesse programa de educação não era qualquer um que entrava. Era um programa de educação top de elite. A seleção era feita a dedo. Capítulo 1, versículo 3 e 4, nós encontramos alguns critérios dessa seleção. O texto diz assim: disse o rei a Aspenai, chefe dos seus eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel,
tanto da linhagem real como dos nobres. Primeiro, precisava ser da nobreza. Aí eu e você já estaríamos fora do processo de seleção, né? Precisava ser da nobreza. Versículo 4. Jovens, sem nenhum defeito e de boa aparência. Tinha que ser gente bonita, né? É isso aí, César. Porque naquela época, a beleza também já era um valor. E diante de um rei, não entrava portadores de deficiência e nem pessoa considerada feia. Para servir no palácio, precisava ser esteticamente alinhado. Jovens instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Era gente inteligente, tá? Não era a galera do fundão, não era o pessoal que vive fazendo arruaça em sala de aula, era gente que tirava nota 10. E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. O rei tinha um projeto para com eles. Aqueles jovens seriam tirados de Jerusalém, seriam levados para a Babilônia, não para racha-pedra. Eles foram levados para a Babilônia não para serem chicoteados, para trabalharem no sol escaldante. Eles foram levados para a Babilônia para trabalhar no palácio do rei, como parte da corte do rei, onde só a elite trabalhava. É lá que eles foram trabalhar. Só que para participar da elite do rei, existe um certo conhecimento e formação necessária para estar perante o rei. Como é que entra o rei, como é que funciona o palácio, como é que funciona a administração, como é que funciona o planejamento do palácio real. E nesse grupo de sábios que estavam junto com o rei, é engraçado, se você vai ler o livro de Daniel, você vai encontrar assim, ó, lá no meio tinha mago, tinha encantador, tinha adivinho. É com essa galera que o Daniel está sendo tirado de Jerusalém para trabalhar. Os sonhos tinham muito significado. Toda vez que um rei sonhava, os caldeus procuravam discernir o significado do sonho do rei, porque com base no sonho o rei ia discernir o que fazer. E Daniel e os seus amigos precisavam de um treinamento. E o conteúdo desse treinamento está no final do versículo 4. E lhes ensinassem a língua e a literatura dos caldeus. Sabe o que esses jovens teriam que aprender? Olha o currículo. Primeiro, teriam que aprender acadiano e teriam que aprender aramaico. Uma língua nova. Só que eles não aprenderiam apenas acadiano e aramaico. Eles precisariam ler os textos da Babilônia. E os textos da Babilônia tinham uma natureza muito diversa. Tinham textos políticos, econômicos, mas também textos religiosos, porque nesse tempo religião e política se misturam muito proximamente. E o que me chama a atenção é que Daniel não bateu o pé e disse assim: eu não vou estudar. Daniel não disse: eu não vou ler os textos da Babilônia. Daniel passa 3 anos aprendendo acadiano, estudando os textos da Babilônia, e quando o rei chama todo mundo para conferir quem aprendeu, o texto diz que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros. Fica bobeando não, estuda de verdade, tá bom? Jesus revela, tem essas coisas não, se não estudar, foram aprovados com louvor. E Daniel não disse não. Daniel precisou aprender aquele conteúdo e aprendeu com louvor. A segunda coisa que acontece é que o nome de Daniel
é alterado na Babilônia. De Daniel e todos os seus amigos, agora Daniel passa a se chamar Beltesazar. O nome representava identidade, relacionamento com a divindade. O nome de Daniel e seus amigos eram nomes que faziam referência à sua fé. Agora são trocados por nomes que fazem referência à fé da Babilônia. Mas o interessante é que Daniel não brigou. Daniel não bateu o pé. Se querem me chamar de Beltesazar, me chamem de Beltesazar. Ele não lutou essa batalha. Agora, a terceira coisa que o rei determina é a comida de Daniel. E no versículo de número 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Gente, não era para comer coisa ruim. Era para comer os mais finos jantares. Se fosse hoje, né, a gente poderia dizer que os cozinheiros tinham sido formados lá na Le Cordon Bleu. Só que na questão da alimentação que vinha da mesa do rei, agora sim Daniel coloca um ponto e diz assim: aqui eu não participo, porque eu não irei me contaminar. Mas por que Daniel não come da comida do rei? E aqui, presta atenção que a gente começa a desenvolver um pouquinho mais. Se a gente imaginasse que Daniel só estava cumprindo de forma cega um comportamento religioso. Um comportamento religioso cego não gera consciência de relacionamento com Deus e é incapaz de gerar redirecionamento na vida. Os autores vão dar muitos motivos pelos quais Daniel não participa. Alguns dizem que a lei de alimentação dizia que ele não poderia participar das finas iguarias do rei. Mas não tinha nenhuma lei que dizia que naquela época não poderiam tomar vinho. Então a lei não responde completamente. Alguns dizem que a comida da Babilônia era oferecida aos deuses. E o temor de Daniel era participar de uma comida que foi oferecida aos deuses. Outros dizem que participar da mesa do rei era gerar uma dívida com o rei, e Daniel não desejava gerar essa dívida com o rei. Tudo isso pesa. Talvez Daniel colocou tudo isso na balança. Só que, ao invés de escolher uma coisa só, talvez, e aqui está a sabedoria, gente. A sabedoria não é se agarrar cegamente em uma única coisa, mas ponderar o conjunto de situações e combinar essas preocupações e ter em mente até onde eu posso ir para resistir à assimilação completa e preservar a herança da minha fé. Ir para a Babilônia não estava sob o poder de Daniel. Ele foi obrigado. Estudar o conteúdo acadiano não estava sob o poder de Daniel. Ele estudou. Ter o nome trocado não estava sob o poder de Daniel e ele aceitou. Mas a alimentação era um local onde Daniel poderia colocar uma linha de divisão. E essa linha de divisão é muito interessante, porque o Aspenais diz assim: vocês estão loucos? Se vocês beber água e comer legume, a hora que fizer a inspeção por aqui, e olhar vocês magrinho e franzininho, quem perde a cabeça sou eu. Sabe o que está implícito nisso? Que aquilo
que dava a saúde e a beleza necessária para assistir no palácio era a alimentação que vinha da mesa do rei. Até aqui é assim que funciona. Quem come da mesa do rei recebe aquilo que é necessário para ter a saúde necessária para estar diante do rei. Só que Daniel diz assim: olha, vamos fazer uma negociação aqui? Eu também não quero te prejudicar, não. Vamos contar 10 dias. Daqui 10 dias você vê quem tiver melhorzinho, e aí você decide o que você quer fazer. 10 dias se passaram, quando as penais chega, né? Talvez esses meninos comeram picanha escondido, não é possível. Esses meninos comeram coisa boa escondida. Quem é o traficante de comida aí? A linha de Daniel não era uma prática religiosa cega, mas era uma ação extremamente consciente de alguém que poderia testemunhar de forma evidente na sua vida, de que quem o sustenta não é a mesa da Babilônia, mas quem o sustenta é o seu Deus. Tem um meme por aí, né? De uma mulher fortona e que pergunta para ela assim: o que você come? Aí ela fala assim: brócolis. Não teve anabolizante, não teve saidinha, não teve comida entrando de forma clandestina, mas teve um grupo de jovens que decidiu confiar no Senhor. E quando eles olhavam para si, eles sabem, isso aqui não é brócolis, isso aqui não é legumes, isso aqui é graça do Senhor. Quando Daniel decide não participar da mesa do rei, Daniel não está numa prática nervosa, mas Daniel quer deixar claro de quem o sustenta. Quem me sustenta não é o sistema babilônico. Quem me sustenta não é o conhecimento babilônico. Quem me sustenta não é a mesa do rei da Babilônia. Quem me sustenta é o Senhor. E quando o teste final é feito, a aparência é melhor, apesar da dieta improvável. Quando o teste de entendimento e sabedoria é feito, os meninos sabem 10 vezes mais. Quando o rei consulta todo mundo, eles conseguem o favor do rei. Mas sabe o que eles aprenderam com tudo aquilo? É Deus, e não Nabucodonosor e seu regime de educação e alimentação, quem está por trás do que nós estamos vivendo. Daniel não destruiu a Babilônia. Daniel não colocou abaixo a administração do palácio do rei. Só que a Babilônia também não venceu Daniel. O que você pode levar para a sua vida disso daqui? Primeiro, quando o mundo cair, quando a desorientação chegar, comece com discernimento e não com desespero. Daniel toma pé da situação. Onde é que eu estou? Estou no exílio. Não adianta chorar, pedir pela mamãe. Ai, minha mãe, eu quero minha mãe. Está no exílio, varão. Ou fica ou morre. Essa é a realidade que você vai ter que enfrentar. Coloca o pé no chão, reconheça onde você está
Não fantasie, não negue, não disfarce, discirna onde você está. Só que para discernir aonde nós estamos, nós precisamos que a verdade de Jesus ilumine a nossa situação. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o mundo cai ao nosso redor, é a verdade de Jesus que vem para iluminar a situação e discernir o caminho. Porque nesse processo, muitas vezes, nós queremos soluções fáceis, mas muitas soluções precisam passar pela conversão, pela reorientação da vida, pela mudança de comportamento. E se a solução vir de mão beijada, nós não vamos crescer e nem amadurecer. Mas quando nós permitimos que a verdade de Jesus ilumine a nossa situação, talvez nós não vamos ficar contentes com o que enxergaremos, porque a verdade de Jesus não cria o pecado, a verdade de Jesus só revela o que lá está. Não fique desesperado. Deixe que a verdade de Deus ilumine a sua vida. Quando a gente está andando de carro e erra a rua que tem que entrar e está de GPS, o que escreve lá no GPS? Recalculando a rota. É assim, irmão, tem hora que não dá mais para voltar na rua que você passou. Desatenção. Olha, se eu entrasse aqui, em 2 minutos chegava, pastor. Agora eu vou ter que andar 10 quilômetros para chegar no mesmo lugar. Não tem atalho. A rota vai ser recalculada. Antes de sair desesperado por aí, identifique o que realmente aconteceu. E meu desafio para você é: você já nomeou a sua crise diante de Deus? Quando a verdade de Jesus nos ilumina, a gente olha para a situação e a gente precisa dar nome para aquilo que aconteceu. Sabe por que Daniel foi parar lá na Babilônia? É óbvio que Deus tinha um plano com Daniel, com seus amigos, mas havia toda uma história de erro do povo de Deus. E Deus disse: o juízo vai chegar, o juízo vai chegar, o juízo vai chegar, o juízo vai chegar, o juízo vai chegar. E aí o pessoal acostumou com a história que vai chegar e nunca chega, né? Vai chegar e nunca chega, vai chegar e nunca chega, vai chegar, uma hora chegou. Só que quando chegou, Daniel sabia que ele estava no exílio, não porque os astros babilônicos ditaram o seu futuro. Daniel capítulo 1, versículo diz: o Senhor entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor. A situação veio, mas o Senhor não perdeu o controle da história. Ele ainda é soberano sobre a história. Por isso, permita que a verdade de Deus ilumine as suas vidas e os seus caminhos, e busque em Deus sabedoria para começar. Segundo, estabeleça limites saudáveis. Daniel não brigou por causa do nome. Daniel não brigou por causa do currículo. Mas Daniel lutou por uma pequena coisa que testemunharia para ele quem é que realmente que o sustenta. A gente está vivendo numa sociedade que limite é coisa ruim.
Só que limite é coisa boa. E limite protege quem nós estamos nos tornando em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Que o pecado é problema é óbvio, mas o embaraço nem sempre é pecado. O embaraço pode ser coisas boas na nossa vida, mas que com o tempo vão nos distorcendo e atrapalhando a nossa corrida espiritual. O que está te tirando do centro da vontade de Deus? Será que tem alguns relacionamentos que você vai precisar cortar? Isso inclui tudo, gente. Na escola, e talvez eu vou assustar alguns aqui, mas inclui uns namorinhos dentro da igreja também, viu, César? Um dos dois é bênção. Aí começa a namorar, é o pesão morto que começa a puxar para trás. O que tem moldado a sua identidade? É a palavra de Deus? Ou está sendo mais a influencer do TikTok, o influencer da rede social, quem tem um monte de seguidores? Que hábitos tem drenado a força da sua alma? Às vezes você para estudar, e aí o celular faz assim, ó, plim, uma notificação. Aí você vai olhar a notificação. Aí quantos minutos você gasta para ver a notificação? Aí quando vê, passou 40 minutos. Aí o texto para estudar está lá. O texto bíblico para ler continua lá. Aí vem o sono, começa a abrir a boca. Ai, meu Deus do céu. Limites saudáveis precisam ser colocados, e a pergunta é: qual tem sido o seu alimento do rei hoje? Próxima coisa, escolha batalhas com sentido, e não viva como de quem desfere golpes ao ar. Sabe, tem gente que a gente olha na igreja, e a religiosidade é tão nervosa, que se você fosse imaginar um ringue, o cara está lá assim, ó, lutando com quem? Nada, irmão, gastando energia, chutando o ar. Aí está tão cansado, tão cansada. E aquilo que simplesmente nos cansa, não gera identidade. Escolha batalhas com sentido. E por último, caminhe com pessoas que alimentam a sua identidade em Deus. Daniel não estava sozinho. Foi uma decisão que tomaram em conjunto, e um ao outro ajudou. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos uns dos outros. Hebreus 3:13, exortem-se mutuamente. E se você precisa de um incentivo a mais, Mateus 18:20 diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele também estará presente com vocês. É vida comunitária, é brasa. Se afastar demais, apaga. Busque gente boa para caminhar com você. Fique em pé nesse momento. Deus ainda reorienta histórias. Eu não sei se você chegou aqui
vivendo o mundo que caiu. Eu não sei se é nos próximos dias que você poderá ter uma sensação que o seu mundo caiu. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã se lembrando que Daniel não reconstruiu a sua vida porque era forte. Daniel não reconstruiu a sua vida porque era um gênio. Daniel não reconstruiu a sua vida porque era disciplinado. Daniel reconstruiu a sua vida porque ele sabia quem era em Deus. Ele sabia que o problema não era a língua, não era o nome, não era a formação, não era o ritual da corte. O problema era a sua identidade e quem nutre a minha identidade. O mesmo Deus que sustentou Daniel no exílio está pronto para reorientar a sua história. O mesmo Deus que deu discernimento a Daniel é o Deus que pode te dar discernimento naquilo que você está passando. O mesmo Deus que ajudou Daniel a traçar os limites intransponíveis é o mesmo Deus que te dará graça para discernir a sua vida. O mesmo Deus que deu sentido às batalhas de Daniel é o Deus que dará sentido àquilo que você vai escolher. O mesmo Deus que ajudou a Daniel a confiar nele é o Deus que nos ajuda a depositar a confiança no Senhor. Caminhe junto com o outro, reconstrua o seu senso e o seu sentido em comunidade. Dê o primeiro passo, porque aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Quando o mundo cai ao nosso redor, a fé que nos ajuda não é a fé morta, mas a fé sem sentido, mas é a fé de quem sabe quem é em Deus e sabe traçar limites sábios para não se esquecer que quem nutre a minha vida não é a Babilônia, a mesa do rei, mas quem nutre a minha vida é o Senhor soberano que não perdeu o controle da história. Feche os teus olhos. Ah, Senhor. Quantos são os momentos de desorientação, de aflição, de medo, de angústia, de incerteza. Nesse mundo que a gente vive, meu Deus, as coisas mudam tão rápido, de forma tão veloz, e que às vezes nós nos pegamos vivendo meramente uma religiosidade barata, vazia, sem sentido, que não nos permite reorientar a vida à luz da fé e da Tua palavra e da Tua verdade. Mas a nossa oração, Senhor, nesta manhã, é que a verdade da Tua palavra ilumine as nossas vidas e as nossas situações, e que, iluminados pelo Senhor, possamos reconhecer e discernir aonde estamos, o que está nas nossas mãos, quais são os limites, e que possamos enfrentar essas situações e sair do outro lado, assim como Daniel e seus amigos, mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, porque sabemos que quem nos sustenta é o Senhor. Que possamos ser resistentes, ó Deus, dá-nos graça e sabedoria. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.